Então, vamos começar mais um Sextou Enem, né? Dessa vez, o Sextou Enem número 2 de redação. E o nosso projeto Rumo à Universidade, que faz parte do Plano de Ação Jovem de Futuro. Nós estamos aqui na segunda tarefa de redação. Eu sou a professora Isabel Eliane, sou professora de redação dos terceiros anos, e está conosco também a professora Mônica Cibele, que é a professora de NTPPS, e para esse momento nós temos um convidado que em breve será apresentado oficialmente para vocês. Sejam todos bem-vindos, nós temos aqui alunos dos terceiros anos A, B, C e D, né, turnos manhã e tarde. O projeto ele faz parte da história da escola, né? A escola, desde que adentrou ao ensino médio, ela fomenta, ela incentiva os alunos uma universidade. A gente sabe que o ensino médio trabalha tanto a questão do mercado de trabalho, quanto também de preparar o jovem para a universidade. Então, o nosso convite nesse momento é que você embarque nesse sonho, né? Um sonho que já vem de muitos anos de escola, e que hoje possibilita levar os alunos do ensino médio até a universidade. Essa tarefa de hoje do Sextou Enem faz parte de uma ação maior, né? Uma ação que planeja e que envolve muitos sonhos. E o nosso desejo, o meu desejo, o desejo da escola, é que vocês todos se sintam em casa. E, mais ainda, o nosso professor convidado para hoje, né? Que eu já disse, a gente vai já falar, né? Então, sintam-se bem-vindos, sejam muito bem-vindos e sintam-se à vontade, né? Esse momento aqui nosso faz com que a gente, de certa forma, elimine as diferenças. Nós temos uma proposta de equidade, de dar a todos os alunos, as mesmas condições de aprendizagem. Nós sabemos que tem várias, né, N variantes que, infelizmente, impossibilitam, né, como acesso à internet, dentre outros, mas, nesse momento, o que a Escola Zé Coelho tem para vocês é algo que vale para todos os alunos. Os 190 alunos do ensino médio, manhã, tarde e noite, estão tendo essa possibilidade única de estudar os conteúdos básicos e os conteúdos mais importantes, os que mais caem no Enem, para que vocês estejam mais preparados. Então, fiquem à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas de vocês e para aproveitar essa oportunidade. A nossa abertura oficial costuma ser com o diretor Anderson, eu não sei se ele já teve condições de entrar na sala. Hoje, na reunião inicial pela manhã, ele disse a gente que esse momento está sendo bem intenso na escola, né? Se não, a gente vai aguardando e passamos para o momento seguinte. Ok? Além desse encontro, a gente ainda terá outros. O próximo, só para que fique bem claro e já na agenda de vocês, será um aulão de biologia, né? Ciências da natureza, especificamente biologia, previsto para o dia 15 de outubro. Além desse, até o final, nós ainda teremos mais 2. E a gente sempre começa com um momento, né, de imagem, o nosso print. Por isso, eu peço que quem puder, quem estiver disponível no momento, quem a internet possibilitar, quem tiver à vontade, que ligue sua câmera para a gente fazer esse momento. Mônica, eu acho que se tu parar de partilhar, fica melhor, né, o visual para poder fazer o print. Quem puder ligar a câmera, a gente agradece, tá bom? Olha aí, eu já estou vendo Ellen, muito bem, eu gosto desse povo corajoso. É coisa rápida, só enquanto a gente printa aqui para as divulgações da escola e também para que faça a capa, né, a abertura do vídeo. Mais alguém?
Mônica, se tu puder fazer aí também, é legal. Vamos lá, meu Vamos povo? lá, a contagem. 1, 2, Ótimo. o sorriso. Pronto. Ótimo. Obrigada, Mônica. Obrigada a todo mundo. Será só a Mônica voltar a partilhar aqui o material e a gente reinicia. Muito bem. Então, vamos ao momento, né, máximo desse encontro, que é ouvir a palavra de um especialista no assunto. Temos aqui um professor que foi muito bem recomendado, né? Já conversei com ele também, gostei bastante do nosso encontro e vamos embarcar nessa viagem, né, com o professor Vinícius. A gente preparou aqui um pequeno cartaz de apresentação que já foi divulgado nos grupos, mas não custa nada reforçar, né? Nós estaremos a partir de agora ouvindo, né, assistindo a aula de um professor graduado em letras, né, português e educação física, pós-graduado em ensino de língua inglesa no Fundamental 2, professor de língua portuguesa da Escola Francisca de Albuquerque Moura, na cidade do Cedro. Tá? E aí a gente convidou o professor Vinícius para estar aqui presente nesse momento e só nos resta agradecer o seu atendimento, né, ao nosso convite, a sua receptividade, dizer que fique à vontade, essas turmas são umas turmas muito boas, né? São alunos que costumam participar das aulas, costumam interagir, seja pelo chat, seja mandando atividades, seja tirando dúvidas, fazendo redações, e que você possa extrair deles o melhor, doar a eles o seu melhor e que eles possam aproveitar as oportunidades. Fique à vontade, professor Vinícius. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, professora Isabel. Só tenho a agradecer nessa tarde. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas, mais uma vez, né? Dizer que é uma honra estar aqui presente, né? Fazendo com que essa tarde seja uma tarde proveitosa para que possamos discutir e abordar algumas temáticas junto às competências exigidas pelo próprio Enem, né? E a gente vê aí formas dinâmicas de como construir a nossa redação. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula e dizer que a dinâmica fica à inteira responsabilidade de vocês, para que vocês possam perguntar a qualquer momento, né, participar. E aí, levantar a mão, quem quiser falar alguma coisa aqui no chat, e sejam bem-vindos. Professora, vou só fazer uma apresentação aqui do slide, tá bom? Tudo bem. Só um momento, pessoal. Bora lá. Alguém pode me dar um feedback aí se já apresentou o slide para vocês? Sim, estamos vendo. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa aula de redação, certo? Hoje nós vamos fazer uma aula, nossa primeira aula, e assim, que não seja a última aula, mas que seja a primeira de muitas aulas. E hoje a gente vai trabalhar justamente a redação no Enem. Talvez vocês possam se perguntar, professor, mas assim, a redação no Enem, o que eu realmente preciso colocar dentro das redações? Eu tenho uma redação pronta para que isso possa acontecer, para que eu possa chegar a 1000 pontos, e eu preciso de cara dizer para vocês que a redação do Enem, a gente não tem uma receita pronta, mas a gente tem métodos, que esses métodos fazem com que a gente chegue aos 1000 pontos tão sonhado e desejado por todos nós, né? E para começar a nossa aula de hoje, eu quero fazer um pequeno acordo com vocês. Que acordo é esse, professor? É o acordo de vocês realmente participarem dessa aula, de vocês perguntarem e ao final da aula vocês não saírem deste momento de 50 minutos com dúvidas. Então, é um acordo que precisa ser selado entre vocês alunos, e o professor. Então,
para iniciarmos a nossa aula, coloca aqui sim para quem concordar com esse acordo e não para quem não concordar. Claro que eu acredito e tenho certeza que todos vão concordar. Sim, sim. A Emily, o Emanuel. Vamos lá, pessoal, mais gente aí. Concordam? Muito bem. Já estou gostando de ver, viu, gente? Vocês participando. Então, vamos passar aí. Pessoal, já foi falado, né, apresentado a minha pessoa, mas eu quero deixar assim mais claro para que a gente possa realmente ter esse vínculo, né, esse conhecimento mais direto. Então, prazer, meu nome é Vinícius Bruno Rodrigues de Oliveira, sou filho do senhor Francisco Rodrigues de Oliveira e da senhora Raimunda Neudevânia Rodrigues de Oliveira. Sou filho único, graças a Deus, né, e sou cearense, nascido na cidade de Cedro, sou graduado em Letras, Língua Portuguesa, e graduado também em Educação Física. Sou pós-graduado no ensino da língua inglesa para o Fundamental 2 e sou criador do projeto You Can Speak English 2016. Falo inglês, espanhol e arranho um pouquinho o francês. Sou professor da Escola Profissional Francisca de Albuquerque Moura, professor de língua portuguesa e redação das turmas de terceiros anos desde 2018. Então, acredito que vocês não têm nenhuma dúvida em relação a me conhecer nesse momento, né? Qualquer dúvida, gente, repito, vocês podem perguntar aqui no chat, tá bom? Então, vamos lá. Redação. Muitos dos meus alunos, gente, eu vou fazer um bate-papo aqui com vocês. Muitos dos meus alunos, eles perguntam, professor, mas assim, qual seria a redação desse ano? Haveria alguma dica para que eu possa ir pesquisando, para que eu possa ir estudando as citações, o contexto histórico? Sim, a gente tem dicas do que pode cair na redação esse ano. Mas, porém, contudo e entretanto, nunca é proposto temas polêmicos, nem temas que sejam problemáticos exclusivamente internacionais. Geralmente são abordados temas de problemática social ou ambiental do Brasil. E aí eu deixo claro para vocês, assim como eu falei para os meus alunos na semana passada, né? Eu começo a fazer uma busca de temáticas, possíveis temas, que podem vir a cair em 2021. E aí eu vejo 2 temas que eu já vou começar a sugerir para que vocês procurem informações, procurem buscar contextos históricos. A primeira temática é voltada para a uberização do trabalho, né? A gente sabe que teve um grande problema aí no Brasil, no início do ano, com essa questão da uberização do trabalho, e desde já, vocês já devem ir buscando aí informações em torno dessa temática. Outro tema também é sobre a violência que está acontecendo desde o início do ano com os motoristas de aplicativo, especialmente com Uber no Brasil, tá certo? Então, são 2 temáticas que a gente pode começar a fazer essas pesquisas. Podemos começar a abordar de uma forma mais direta, mais objetiva, em torno da temática da redação do ano de 2021. Então, vamos aqui. Propostas de redação. A prova de redação do Enem, além de apresentar textos motivadores e a proposta de redação, traz as instruções para a redação. Entre essas instruções, encontram-se também as situações que levam o texto a nota 0. Pessoal, então assim, para a gente poder começar a nossa aula de hoje, eu já deixo claro para vocês que não adianta a gente fazer um texto perfeito e no final do texto fazermos algo que leva a nossa redação a ser zerada, certo? Professor, e aí, quais são, digamos assim, esses pontos que levam a minha redação a ser zerada? Primeiro, assinar em espaços inadequados leva o seu texto a ser zerado, assim como outros alunos do ano passado levou o texto a ser zerado, principalmente na escola que eu trabalho. Desenhar na própria prova de redação, na folha de redação, entre outros pontos que a gente vai discutir hoje aqui durante a nossa aula. Então, vamos lá. Primeiro que tudo, galera, uma das dicas que eu dou para os meus alunos e também agora para vocês. Para começo de história, ao chegarmos no Enem, essa prova tão esperada durante o primeiro, segundo e o terceiro ano do ensino médio, faz-se necessário que a gente conheça e tenhamos afinidade com as competências. Competência 1, 2, 3, 4 e 5. Essas competências, elas
nada mais e nada menos, elas são justamente, digamos assim, o fator principal para que possa colaborar com a nota de vocês do Enem. Cada competência dessa vai de 0 a 200 pontos, e a gente vai passar agora por cima de cada competência, só para entendermos se o nosso texto, quando estamos produzindo, é um texto que está adequado ao nível 1, 2, 3, 4 ou ao nível 5. E eu quero que vocês participem desse momento, informando, né, qual seria o nível das redações de vocês até hoje. Então, vamos lá. Competência 1. A competência 1, ela sugere que você, candidato, demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Pessoal, já vou deixar claro para vocês que vocês, alunos de terceiros anos, vocês conseguem fazer redações superiores a 700 pontos. Professor, mas como assim eu consigo fazer redação superior a 700 pontos? Veja um exemplo bem prático. A competência 1, que é justamente a competência que exige de você modalidade da escrita formal da língua portuguesa, ela vai de 0 a 200 pontos. E a gente pode perceber que a estrutura de cada texto desse, tanto de vocês como de outros alunos, é uma estrutura que está entre o nível 3 e o nível 5. Nível 3, ó, estrutura sintática regular e alguns desvios. Ou seja, dentro dessa prova de redação, da produção textual de vocês, existem alguns desvios, algumas palavras que estão escritas erradas, que estão em desacordo com a própria ortografia, e assim por diante, entre alguns outros problemas. Mas, porém e contudo, se estão no nível 3, isso quer dizer que dentro dessa competência, vocês já conseguem atingir 120 pontos na hora da correção da redação de vocês pelos corretores do Enem. Então, ó, a competência 2 também não foge, certo? Da mesma estrutura, vai de 40 a 200 pontos. Isso quer dizer que se vocês tangenciarem o tema, mesmo tangenciando o tema, colocando poucas informações dentro da redação, ou seja, tendo muitos desvios do tema com o que vocês realmente estão apresentando dentro dos parágrafos de desenvolvimento, mas aí vocês ainda ganham 40 pontos. E a gente precisa entender que vocês estão entre o nível 3 e o nível 5. Assim como a competência 3, como a competência 4, que também vai de 0 a 200 pontos, e a competência 5, que vai de 0 a 200 pontos. E aí a gente vai ver tudo isso daqui, certo? De uma forma mais dinâmica, de uma forma mais objetiva. Pessoal, antes da gente ir para a prática de toda essa abordagem, alguma dúvida até aqui? Alô, pessoal? Não? Não? Então, vamos lá. Sem dúvidas, né? Então, vamos lá. Pronto. Aqui, gente, ó. Como exemplo, vamos trabalhar um texto dissertativo argumentativo sobre o tema: os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Professor, então vamos supor que vocês estão agora neste exato momento, vocês estão diante da prova de redação do Enem e o tema é esse. E dentro desse exemplo, dessa temática, um exemplo bem prático, vocês não sabem o que dissertar e argumentar diante desse problema. Professor, como é que eu vou dar o pontapé inicial da minha redação? Gente, é uma das dicas, certo? Pega esse tema geral aqui e já aplique esse tema na primeira linha da redação de vocês. Professor, se eu aplicar esse tema na primeira linha da minha redação, o que é que vai acontecer? Já nessa competência 2, vocês vão garantir, dentro dessa competência 2, 120 pontos por vocês fazerem a aplicação do tema dentro do parágrafo de introdução. Pessoal, só lembrando, pegou a prova de redação do Enem de vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer dentro da produção é aplicar o tema do mesmo jeito que foi proposto pela banca,
vocês vão aplicar na primeira linha do texto de vocês. Isso já faz com que vocês garantam 120 pontos na competência 2. Professor, o que é mais que eu preciso fazer dentro do meu texto? Então, vamos aqui, pessoal, para uma parte bem prática mesmo. Então, eu sei que o meu texto ele é construído através de parágrafos, certo? Professor, quantos parágrafos eu preciso ter exatamente para que eu chegue à nota 1000 na redação do Enem? Gente, eu sugiro que os meus alunos, assim como estou sugerindo para vocês hoje, que façam 4 parágrafos para que o texto de vocês sejam estruturados dentro do que realmente precisa para uma boa produção textual na redação do Enem. Primeira coisa que a gente precisa entender, apenas um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e, por último, um parágrafo de conclusão. Pessoal, até aqui, tudo ok? Vamos lá, eu sempre vou perguntando a vocês se está tudo ok. Muito bem, então vamos lá. Se eu falar rápido, vocês podem pedir para que eu fale um pouco mais devagar, tá bom? Então vamos lá. Só para a gente voltar. Cada parágrafo desse daqui, pessoal, possui uma exigência, certo? Professor, que exigência é essa de cada parágrafo? Um exemplo bem prático. O parágrafo de introdução possui as suas principais características do próprio parágrafo. Já o parágrafo de desenvolvimento, que se divide em 2 parágrafos, ele possui as suas principais características, assim como o parágrafo de conclusão. Então, na verdade, nenhum parágrafo possui característica do outro parágrafo. Então, isso a gente precisa começar a adaptar dentro do nosso texto. E uma das características principais do parágrafo de introdução, certo? É a gente aplicar ao próprio parágrafo o nosso tema. Após a aplicação do tema, a gente precisa aplicar a nossa tese. E, por último, dentro desse parágrafo de introdução, a gente precisa aplicar 2 problemas ao parágrafo. Então, só para a gente lembrar, o que é que eu devo colocar dentro do parágrafo de introdução? Ora, na primeira linha do parágrafo, eu vou apresentar o meu tema, beleza? Depois que eu apresentar o meu tema, eu preciso apresentar a minha tese, ou seja, a minha opinião diante daquele tema. Após apresentar essa opinião diante do tema, a gente vai para a última parte do parágrafo, o fechamento do parágrafo. E que fechamento é esse, professor? Apresentar 2 problemas gerados pelo tema. Tá certo? E aí, quando a gente apresenta esses 3 pontos dentro do parágrafo de introdução, a gente começa a conquistar o nosso corretor. A gente começa a fazer com que nosso corretor tenha desejo, certo? Pela leitura do nosso texto, e aí seja uma avaliação positiva diante da nossa produção dissertativa argumentativa. Tá certo? Então vamos lá. Professor, quantas linhas eu preciso fazer no parágrafo de introdução? Eu sempre classifico o nosso texto de 30 linhas, certo? A folha de redação com 30 linhas. Eu começo a classificar esse texto de acordo com divisões por parágrafos. Então, o parágrafo de introdução, um parágrafo bom de introdução, ele leva até 7 linhas. Vocês fazendo 7 linhas do parágrafo de introdução, está show de bola. Está dentro das adequações do próprio parágrafo. Professor, e o parágrafo de desenvolvimento? Como são 2 parágrafos de desenvolvimento, cada parágrafo vocês vão dissertar em 8 linhas, certo? Para o desenvolvimento 1, 8 linhas, e para o desenvolvimento 2, mais 8 linhas. Assim, para os parágrafos de desenvolvimento, vocês vão ter ao todo 16 linhas destinadas para o parágrafo de desenvolvimento. E para concluir o nosso texto, que é apenas um parágrafo de conclusão, a gente vai precisar apenas para esse parágrafo 7 linhas ao todo. E aí a gente consegue dissertar o texto em 30 linhas e abordando todas as características
exigidas pelos parágrafos do texto dissertativo argumentativo. Pessoal, alguma dúvida? Não? Não. Então vamos lá. Sem dúvidas. Muito bem. Então, pessoal, ó, primeira coisa que a gente precisa abordar dentro do parágrafo de introdução, para a produção do próprio parágrafo de introdução. Como eu falei para vocês, a gente precisa aplicar o nosso tema, depois precisamos aplicar a nossa tese e, por último, 2 problemas, para que esses problemas eles sejam discutidos dentro do parágrafo de desenvolvimento. Então, vamos lá. A introdução, a gente pode começar essa introdução de acordo com o próprio tema. Professor, eu não quero começar com um tema. Eu quero começar com um contexto histórico. Ótimo, show de bola. Professor, eu quero começar com um livro que eu li. Beleza, show de bola. Desde que, tanto o contexto histórico, desde que o livro, ou então a citação, a frase filosófica, elas tenham uma inteira relação junto ao tema. E para que vocês não possam tangenciar esse tema com o que vocês estão aplicando, eu vou sugerir para vocês começarem um texto com o próprio tema. Então, aplica-se o tema na primeira linha do texto de vocês. Após a aplicação do tema, a gente vai para a nossa opinião, ou seja, a aplicação da tese dentro do parágrafo de introdução. Então, eu comecei aqui, ó. Os desafios do necessário isolamento social no Brasil, em casos de pandemia, tem sido a maior preocupação que o país tem atravessado nos dias atuais. Pois, nesse contexto, é necessário entender que o Brasil atravessa uma grande crise provocada pelo coronavírus. Então, nesse contexto, gente, de uma forma geral, podemos perceber que foi aplicado aqui o nosso tema. E logo em seguida, a aplicação desse tema, a gente pode perceber que temos também a aplicação de uma opinião, da opinião do próprio autor. E aí a gente percebe que a tese já está envolvida de acordo com o tema. E por último, a essa aplicação de tese, a gente vai à aplicação de problemas. Uma situação de emergência sanitária e crise na economia mundial. Professor, eu poderia parar o meu texto, a minha introdução até economia mundial? Podia. Só que vale lembrar, vale ressaltar, na verdade, que a priori é necessário que a gente atribua um contexto histórico, que a gente atribua um conhecimento sociocultural, um repertório sociocultural. E aí eu já comecei a apresentar esse conhecimento sociocultural já dentro do parágrafo de introdução. Eu disse que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou como pandemia. Logo, já levou milhares de pessoas à morte, bilhões de pessoas ao isolamento social em diversos países do mundo. Professor, posso colocar qualquer outra coisa nesse parágrafo? Desde que essa qualquer outra coisa, ela tenha afinidade com o tema geral. Desde que qualquer outra coisa não seja uma invenção, seja algo comprovado nacionalmente ou mundialmente, enfim, seja algo de cunho, certo? Nacional ou mundial, beleza? Pessoal, alguma dúvida de vocês em relação à produção do parágrafo de introdução? Agora é o momento de vocês tirarem as dúvidas. Alguma dúvida em relação à produção? Beleza. Pessoal, só para tirar uma dúvida bem prática aqui. Se eu não colocasse o tema no parágrafo de introdução, eu perderia pontos? Vamos lá. Se eu não colocasse o tema no parágrafo de introdução, eu perderia pontos por isso? Não? Muito bem, a Maria falou, perderia, pois é uma exigência. Isso mesmo, gente. Então, ó,
a partir de agora, para que vocês possam realmente sempre lembrar, certo? Já foi discutido muito com vocês, eu tenho certeza, que a temática, ela precisa estar dentro do parágrafo de introdução. Jamais vocês devem esquecer isso durante o processo de produção de textos de vocês, dissertativo argumentativo. Então, vamos passar para o próximo. Beleza. E aqui a gente pode perceber, ó, galera, que nós temos aqui a presença de dois problemas, o problema da situação de emergência sanitária e o outro problema, a crise na economia mundial. Professor, foi apresentado dois problemas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, nada mais e nada menos, que vocês devem construir apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. E esses parágrafos de desenvolvimento, eles podem ser construídos através de causas e consequências, através de pesquisas, e aí diversas formas para que possamos criar, né, produzir esse parágrafo de desenvolvimento. E eu trago para vocês o seguinte, antes da gente começar a produzir o parágrafo de desenvolvimento, lá na prova de vocês, de redação do Enem, vocês vão fazer o seguinte, um esqueleto para a construção do parágrafo. O que é isso, professor? Vocês vão fazer a análise do tema geral, certo? Os desafios do necessário isolamento social no Brasil, em casos de pandemia, e aí vocês vão começar a anotar todas as informações que vocês têm diante dessa temática. Professor, e se eu pegar outra temática? Faz-se também a mesma coisa, o esqueleto para a construção do parágrafo. E aí vocês não vão ter dificuldades de apresentar, digamos aí, exemplificações, de apresentar provas, de apresentar dados, enfim, para esse próprio parágrafo. Então, gente, antes da gente continuar, vamos falar um pouquinho aqui só do parágrafo de desenvolvimento, para a gente poder lembrar. Parágrafo de desenvolvimento, como são 2 problemas, isso quer dizer que eu vou ter o desenvolvimento 1 e eu vou ter o desenvolvimento 2. Quais são as características de cada parágrafo, professor? Então, ó, parágrafo de desenvolvimento 1, ele vai abordar o primeiro problema. Beleza. Professor, quando eu abordar esse primeiro problema, o que é que eu preciso entender diante dessa abordagem? Olha, esse primeiro problema aqui, gente, precisamos entender que esse problema é gerador de outros problemas. E seria interessante, para que vocês possam conquistar o corretor diante das correções, seria interessante que vocês apresentassem 3 problemas que esse problema aqui gerou. Então, se estamos falando de um determinado problema de isolamento social, certo? Que tem a ver com a temática central, a gente pode apresentar 3 problemas que esse problema gera. É como se fosse uma ramificação entre os problemas. E aí esse problema gera outros problemas. E a gente pode apresentar pelo menos 3 problemas gerados por o problema apresentado na introdução. Professor, apresentei esses 3 problemas também. E aí, qual é o outro pontapé inicial para que eu possa realmente aplicar? Depois que vocês atribuem esses 3 problemas, vocês vão ter que atribuir provas do que vocês estão falando, do que vocês estão argumentando. Então, assim, para conquistarmos o nosso corretor na competência 3, para garantirmos esses 200 pontos, faz-se necessário que a gente aplique provas diante da nossa argumentação. Então, a partir de hoje, vocês lembrem sempre que tudo que vocês argumentarem, tudo o que vocês dissertarem dentro da proposta de redação, é preciso que vocês apliquem provas. Quais são essas provas que a gente pode aplicar? As provas resumem-se em dados estatísticos, certo? Reportagens, pesquisas, contextos históricos, citações, contextos literários e assim por diante. Apresentando isso nos parágrafos de desenvolvimento, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, a gente consegue garantir 200 pontos na competência 3, porque a gente começa a elaborar opiniões, a gente começa a aplicar essas provas dentro de um contexto de uma forma objetiva. Então, ó,
característica do parágrafo de desenvolvimento 1. Aplicou o problema, que foi o problema gerador lá dentro do parágrafo de introdução. Depois de aplicar, vocês vão falar de 3 problemas, que esse problema, ele ramificou, nesse problema se ramificou e gerou 3 problemas, e depois de aplicar esses 3 problemas, aplica-se uma prova. Professor, não tenho prova para aplicar. O que é que eu vou fazer? A gente vai correr atrás, certo? Desses textos motivadores. Então, quando vocês pegarem a prova de redação de vocês lá do Enem, vocês já deem uma olhada, façam uma leitura do texto motivador. E ali no texto motivador, ele está, na verdade, justamente para dizer a vocês que, ei, caro aluno, caro aluna, eu estou aqui para ajudar a você. Então, você pode tirar de mim algumas informações para que possa servir dentro do parágrafo de desenvolvimento como provas, como ajuda para que você possa adquirir a tão desejada nota de 200 pontos na competência 3. Então, ó, vale lembrar que dentro desses textos motivadores, vocês podem tirar aqui essas porcentagens. Professor, eu vou perder pontos se eu tirar essa porcentagem e colocar lá no meu parágrafo de desenvolvimento? Não, não vai perder pontos. Isso quer dizer para o corretor, certo, que vocês realmente estão certos das argumentações que vocês estão atribuindo ao contexto de escrita de vocês. Então, nesse momento, a gente precisa entender que é de suma importância a gente aplicar provas tanto no parágrafo de desenvolvimento 1, quanto no parágrafo de desenvolvimento 2. E vocês podem se perguntar, professor, mas qual é a diferença entre o parágrafo de desenvolvimento 1 para o parágrafo de desenvolvimento 2? Bom, a única diferença que tem entre os dois parágrafos é que o parágrafo de desenvolvimento 1, ele vai falar apenas, certo, do primeiro problema que foi gerado aqui no parágrafo de introdução. E o parágrafo de desenvolvimento 2, ele não fala mais desse primeiro problema. Ele fala do segundo problema. Professor, acho difícil, acho complicado a gente criar parágrafos de desenvolvimento através dessa forma. Existem outras formas para a gente poder criar os parágrafos de desenvolvimento? Sim, podemos criar esse parágrafo de desenvolvimento através de causa e consequência. Isso daqui a gente pode rever depois, juntamente com a professora Isabel Eliane, tá certo? Pessoal, alguma dúvida em relação aos parágrafos de desenvolvimento? Alguma dúvida? Show de bola. Então, vamos lá, dar continuidade. Então, ó, para a criação do parágrafo de desenvolvimento, a gente vai fazer o seguinte, nosso esqueleto, colocar tudo. Obrigado, Maria Vanessa. Para a gente começar a produzir o parágrafo de desenvolvimento, gente, é vocês pegarem aquela folha lá de rascunho e vocês realmente jogar todas as informações naquela folha de rascunho. Ela está ali justamente para isso, para que vocês possam rabiscar ela na folha de rascunho. Então, joga tudo que vocês sabem, certo? Diante do tema. Professor, não sei de mais nada. Beleza, faz a leitura do texto motivador. Do texto motivador, vocês vão começar a ver do que realmente se trata o texto, certo? Para que vocês possam dissertar a proposta de redação. E aí, começa a surgir para vocês informações, começa a surgir para vocês exemplificações, pesquisas e dados. Depois que vocês fizerem isso, tá bom? A gente vai para a construção do parágrafo. Pessoal, dicas para vocês, ó. Parágrafo de desenvolvimento 1. A gente pode começar, certo? Eu já vou dar uma dica para vocês. Podemos começar esse primeiro parágrafo com a palavra certamente. Beleza? Professor, por que eu vou começar com a palavra certamente, ou com a palavra todavia, ou com a palavra em face disso, ou tendo em vista que, nesse viés ressalta-se que, ou em primeira análise a priori? Pessoal, a competência 4, ela exige de vocês, certo?
que vocês comecem os parágrafos de desenvolvimento e de conclusão com um conectivo, ou com uma dica canônica, enfim, com um elo coesivo. É preciso que a gente atribua elos coesivos e conectores dentro do nosso texto. Então, ó, começou com certamente, com todavia, em face disso, tendo em vista que, nesse viés, ressalta-se que, em primeira análise, a priori, vocês já começam a garantir pontos dentro da competência 4. Professor, quantos pontos? Eu vou garantir só 40? Não, gente. Vocês vão garantir mais de 80 pontos só por vocês aplicarem esses conectores aqui no início do texto de vocês, do texto de desenvolvimento, certo? 1 e de desenvolvimento 2. A partir do momento que vocês aplicarem um desses conectores, vocês vão falar de quê? Do primeiro problema que foi gerado na introdução. Falou do primeiro problema que foi gerado na introdução, certo? Apresentou esse primeiro problema e mais 3 problemas que esse problema gerou, é bem metafórico. Um problema gera-se novos problemas. É uma ramificação, uma cadeia ramificada. E aí a gente vai dar um ponto, como no exemplo aqui, ó. A gente dá um ponto e logo em seguida a gente começa com mais um elo coesivo. Professor, ainda hoje eu não entendo o que são conectores e o que são elos coesivos. Conectores, eles vão servir, eles têm um objetivo. O objetivo dos conectores é ligar o parágrafo de introdução ao parágrafo de desenvolvimento e assim por diante, do parágrafo de desenvolvimento ao parágrafo de conclusão. Então, eles fazem ligações entre os parágrafos. Professor, quais são os parágrafos que eu devo fazer, certo, com conectores? Então, vamos aqui. O parágrafo de desenvolvimento 1, ele deve começar com o conector, beleza? Professor, não vou começar com o conector, você vai perder pontos, beleza? Ele deve começar com o conector. O parágrafo de desenvolvimento 2 também deve começar com o conector, beleza? E o parágrafo de conclusão, ele também deve começar com um conector. Professor, comecei todos os parágrafos com o conector. Show de bola. Isso quer dizer que você está mais próximo de 200 pontos. Professor, a partir do momento que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? Pode aplicar esse com isso aqui, tá bom? Aplicando esse elo coesivo com isso, quer dizer que você vai dar início a uma nova informação. Qual é essa nova informação que a gente pode aplicar nesse contexto? As provas de vocês. Ou seja, eu posso aplicar, a partir do momento que eu aplico os 3 problemas, eu posso aplicar esses dados aqui, os dados estatísticos. E para finalizar com dados estatísticos, o que é que eu devo apresentar ao meu texto, professor? Você deve dar continuidade ao seu texto justamente com o conhecimento sociocultural. Você pode falar de um contexto histórico, dentro da própria história, da disciplina de história. Você pode falar aí de uma citação, você pode falar aí de qualquer outra coisa sociocultural para que possa enriquecer certo parágrafo de desenvolvimento. Fez isso aqui, nesse parágrafo, a gente vai dar aqui o pontapé final, certo? Ao próprio parágrafo. A gente pode começar com a palavra portanto, mais um elo coesivo, com a palavra segundo, apresentações de pesquisas, de dados. Professor, quais seriam as melhores pesquisas que eu posso atribuir aqui? Certo? Vocês podem começar a atribuir nesse contexto de forma geral, vocês podem começar a atribuir aí as pesquisas que vocês fazem leituras diárias ou até mesmo que vocês assistem em jornais. E aí vocês aplicam da seguinte forma. Aplica logo, em primeiro lugar, né, o elo coesivo, portanto, segundo de acordo ou diante de. Eu, particularmente, sempre gosto de colocar a exemplo da situação e aí eu aplico o meu conhecimento sociocultural. Fez isso com o desenvolvimento 1, a gente vai para o desenvolvimento 2. Como eu falei para vocês, o desenvolvimento 2, outro parágrafo de desenvolvimento, certo? A gente começa com uma das palavras. Além disso, ademais,
Nesse viés, ressalta-se que, ou outro sim, é imperioso salientar. Depois que vocês aplicarem isso, fala do segundo problema, apresenta 3 problemas geradores desse problema, certo? Desse problema geral. E aí, por último, vocês vão aplicar a prova de vocês e mais um conhecimento específico, um conhecimento sociocultural específico daquele problema. E aí vocês fizeram todas essas construções de parágrafos de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, que a gente vai ver agora, certo? Parágrafos de conclusão. E a gente percebe que, quando se faz todos esses parágrafos dessa forma, seguindo essas características de cada parágrafo, a gente consegue atingir aí os 1000 pontos da nossa redação do Enem, tá bom? Então, pessoal, para a gente não prolongar muito em nossa aula, né, porque assim, 50 minutos passa voando, eu vou deixar algumas sugestões aqui para vocês, tá bom? Para que vocês realmente possam, digamos aí, pesquisar mais, aprofundar mais diante dessas sugestões. Primeiro, potencializar as competências 2, 4 e 5. Professor, por que é que eu devo potencializar essas competências? Porque são justamente as competências que os corretores fazem a correção da prova de redação de vocês do Enem. Professor, e quer dizer que a competência 1 e 3, elas não são exigidas? São. Mas, porém, contudo e entretanto, a competência 2, a 4 e a 5, elas são, digamos aí, mais importantes, dentro desse processo de correção. Próximo ponto. Conhecer diferentes citações, ou seja, fazer bastantes leituras de citações, pesquisarem mais aí frases filosóficas, e aí vocês podem retirar essas frases filosóficas da manga aí e já aplicar dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Próximo ponto. Apropriar-se do uso adequado dos elos coesivos, que são justamente, pessoal, esses elos que eu trabalhei com vocês hoje, as palavras que estão no início de cada parágrafo, as palavras que estão no meio de cada parágrafo, beleza? E como que isso é atribuído para que o meu texto tenha coerência e coesão. E aí a gente pode perceber que a competência 4, que é uma das competências mais exigidas pelos corretores, começa a surgir aí pontuações de acordo com essa competência 4. E também diante desses elos coesivos aplicados de forma correta. Próxima sugestão: praticar a proposta de intervenção, fazendo uso do maior número possível de elementos válidos, ou seja, os elementos que apresentei para vocês dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Apresentar o problema geral, apresentar mais 3 problemas que surgiram através desse problema geral, depois aplicar as nossas provas e, por último, a gente aplica, certo, o nosso conhecimento sociocultural. E, por último, como sugestão, escrever a proposta da redação no corpo do texto. O que é isso, professor? No parágrafo de introdução do nosso texto, o que é que a gente vai fazer? Aplicar na primeira linha do meu texto e do texto de vocês, certo? Vocês vão aplicar o tema geral. Do mesmo jeito que foi proposto o tema para vocês lá na prova de redação do Enem, vocês vão fazer um Ctrl+C e Ctrl+V na prova de vocês. Então, copiou o mesmo tema, aplicou esse mesmo tema sem mudança nenhuma na primeira linha do texto de vocês. E por último, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, tá certo? Em participar do nosso momento. Quero dizer que fiquei super grato por esse momento. Agradecer à professora Isabel Eliane pela receptividade. Agradecer à escola, certo? Por ter acolhido esse momento. Agradecer ao professor e coordenador Pedro Carlos. E assim dizer que estou à inteira disposição para ajudá-los no que for preciso, a qualquer momento, desde que eu tenha esse momento livre para poder trabalhar com vocês, tá bom? E aí eu queria que vocês pudessem dar um feedback, pudessem me dizer quais seriam as dúvidas de vocês ainda pertinentes no que tange, certo, a construção de textos de vocês. Vamos lá?
Olá, Eliane, boa tarde. Boa tarde, professor Vinícius. Boa tarde, Pedro, coordenador. Professor Vinícius, primeiramente, gostaria de agradecer. Eu me chamo Anderson. Atualmente estou à frente da gestão da Escola José Correia, né, como diretor. E, infelizmente, eu não pude participar do início da aula, porque a gente está no retorno das atividades presenciais. Nós estávamos até agora com os servidores da escola, e após terminar a conversa com os servidores, fui resolver aqui alguns problemas internos, como questão de internet e outros na parte, né, de uma reforma que a gente está fazendo. Mas, ao ver aqui o link que a professora Isabel Eliane mandou para mim no meu PV, logo entrei para poder finalizar e lhe agradecer. E os poucos minutos que participei dessa aula, estou vendo que foi não boa, e sim excelente. E até mesmo através do feedback que os alunos estão dando aqui no chat. Estou vendo aí a empolgação, estou vendo aí os elogios que eles deram com relação à aula. Então, que bom que o convite lançado pela professora Isabel Eliane, aceito por ti, veio a engrandecer cada vez mais o trabalho que essa professora já faz com tanta maestria. E poder contar com a sua contribuição, com o seu dinamismo, com o seu saber, muito nos alegra. Então, muito obrigado, professor Vinícius. Seja sempre bem-vindo a essa escola, a essa instituição que acolhe, que recebe a todos aqueles que vêm para contribuir com a educação e com a aprendizagem dos nossos alunos. Fiquei muito feliz em saber que o time de professores que por aqui passaram, que por aqui passarão, são iguais a você, com muita dedicação, com muito dinamismo e empolgação para o coração desses adolescentes, que muitos ainda talvez estejam tenebrosos, muitos talvez ainda estejam inseguros para enfrentar o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas suas contribuições foram, assim, valiosas para que eles pudessem, pelo menos, acalmar e aquietar os seus corações. Muito obrigado. De nada, professor, eu só tenho a agradecer, professor Anderson, a escola por ter me acolhido nesse momento, né? E assim, a gente não finalizou, professor, todo esse contexto de produção. Deixei aí apenas o último parágrafo, né? O parágrafo de conclusão, porque eu ainda quero outro momento com os meninos para que a gente possa solucionar esse parágrafo de conclusão e eles conseguirem atingir 1000 pontos na produção de redação do Enem. Que maravilha. Olha aí, Eliane. Eliane, foi que tu conseguiu uma estrela dessa, Eliane. Excelente. Ele é da banda de Lavras, né? Colegas aí de Pedro, dos Pedro, de Lavras, dos Pedro, mas acho que conhece Pedro, né? Pertinho, o professor Vinícius é pertinho. Pertinho. Coisa boa. O professor Pedro foi meu colega de sala desde o 7º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Nós vamos combinar, então, uma volta, né, para a conclusão. E eu espero que os alunos realmente, hoje, tenham se apropriado desse conhecimento. Agradeço, professor Vinícius, e retorno aí para a professora Mônica, que está partilhando, para a gente fazer os momentos de conclusão aqui. Vamos ter que estar com o material, tá certo? Obrigada, Anderson. Eu sei que seu tempo está bem corrido hoje. Por nada, Eliane, mas mesmo diante da correria, mesmo diante do dinamismo, eu sempre gosto de passar e prestigiar toda essa parte pedagógica que vocês, né, professores, juntamente com Pedro e com Rebeca, vem fazendo. Isso é a vida da escola. A vida da escola não está só na pintura, não está só na sua estrutura física. A vida da escola está nos alunos, está na aprendizagem, está no conhecimento, está no que eles levarão além dessas 4 paredes. Essas 4 paredes, elas poderão cair, poderão ser substituídas, pintadas, mas o conhecimento deles vão para a vida e eles poderão dizer, isso eu aprendi na escola José Correia. É
verdade, Anderson, você tem toda a razão, né? O conhecimento que a gente leva e que a gente adquire com a vida também, da vida, é realmente a partir... A escola tem um papel preponderante na vida deles, né? A gente sabe que a família é importante, mas a escola também ajuda muito, e nós estamos aqui com essa responsabilidade. Nós temos aí um momento de feedback, né? Eu estou vendo que muitos alunos estão elogiando aí, o professor Vinícius também está se comprometendo a enviar alguns materiais. Com certeza, na hora que eu receber, eu partilho com vocês, posto nos grupos de WhatsApp das turmas. E uma informação também importante é que, assim, muitas pessoas elas reclamam, eu não tenho fonte, a minha internet não é boa, né? Mas muita coisa do que o professor falou, vocês podem encontrar, além de estar gravado, vai ficar gravada essa aula, né? Vai ser disponibilizada. O livro de vocês, né, a partir da página 239, traz muito sobre as competências do Enem. Esse livro do curso de redação, que vocês receberam na semana passada, também traz sobre as competências do Enem de correção, né, no capítulo 3. Tá? Então, procurem aprofundar mais o assunto. Página 83 em diante, tá certo? E esse momento de feedback é o momento para vocês tirarem as dúvidas. Eu estou vendo aí, professor Vinícius, que só tem elogios. Né? Pelo que eu percebi, pelo menos ao meu ver, você explica muito claro, é incrível, né? Usa palavras muito objetivas, mostrar a teoria e a prática através de exemplos. Foi uma metodologia excelente. Então, pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas estão, assim, só achando momentos positivos, pontos positivos na sua aula. Parabéns, muito obrigada. E com certeza nós vamos marcar um próximo encontro. Promessa é dívida, viu, professora? Já estou anotando aqui, ó. Com certeza. Professora Mônica? Eu acho que a gente vai agora para os momentos finais, né? É sempre importante, além de agradecer, entender que nós precisamos, nesse momento em que a gente está vivendo, sempre estar nos adaptando, né? Nós estamos a todo momento nos adaptando. Eu ouvi de muitos alunos que o ano foi perdido, o ano passado, e não foi. A gente viu muitos alunos tendo êxito. Eu ainda ouvi de muitos alunos, eu não vou estudar até que as aulas presenciais voltem. E eu vi muitos alunos estudarem e terem êxito. Então, acho que o mais importante da nossa vida é nós nos adaptarmos à situação. Né? Já tem uma música que diz, vamos nos adaptar igual um camaleão, né? Dependendo das necessidades, a gente muda de cor, a gente muda de pensamento, a gente muda de estratégia e vamos nos adaptando. Né? Já quando a gente estuda biologia, a gente diz, né, que vença aquele que melhor se adaptar. Eu acho que é a teoria de Darwin, né, que diz isso. Então, nós estamos aqui nesse momento, presencial, remoto, híbrido, seja que nome for. O que é mais importante é a gente ter foco, a gente se adaptar às situações e a gente tirar os melhores momentos, as melhores oportunidades de tudo que a gente vive. Pensar que não é só eu que estou nessa situação, todos estão, eu não diria numa mesma condição, mas pelo menos vivendo o mesmo momento. Então, é não desistir, é pensar positivo, é estudar, é ter foco e pensar. No país inteiro a gente está vivendo a mesma situação, no mundo inteiro. Então, quem vai fazer Enem está na mesma condição que a gente. Aproveitar esses momentos como vocês aproveitaram hoje e agradecer mais uma vez a Mônica, que nos ajudou aqui, aos alunos que estão presentes, não esqueçam a frequência, e de coração mesmo ao professor Vinícius. Nós vamos encerrar o momento deixando essa mensagem. Né, que na próxima a gente esteja mais ainda cheio de conhecimento, mais cheio de vontade e, com certeza, tendo realizado mais ainda, porque a escola é, para nós, um palco de realização. Quando a gente sai dela, a gente lembra de tudo de bom que nós fizemos. Muito
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Partilhem essa ideia com os colegas que passaram. Divulguem o link quando for postado no grupo. Comentem no canal. Né? Sigam o Instagram do professor Vinícius, ele colocou aí, porque com certeza vocês vão receber mais dicas. E a gente está sempre à disposição. Estamos aqui para aprender, sempre. Né? E valorizar o que vocês aprenderam. Obrigada a todos. Boa tarde.